Olá, tudo bem com vocês? Gente, cortei meu cabelo. Calor demais aqui em Ubatuba. Hoje nós vamos estudar o dia 17. Em Efésios 2,19 diz: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. No dia anterior, nós falamos sobre o batismo, não foi? Né? Nós falamos sobre o batismo, né? Depois que a gente batiza, a gente faz parte da família de Deus. 1 Timóteo 3,15, a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Não é acreditar, todos acreditam, mas nós somos chamados para pertencer à família de Deus. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para família. Nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado de outros fiéis, privado de companhia. Né? Então, aqui na Bíblia fala: fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e seremos arrebatados juntos. Né? Tem vários versículos que mostram isso. Você não está mais por aqui, né? Por conta própria. Se o relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. Na Bíblia fala em Romanos 12,5. Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O seguir a Cristo, ele inclui o pertencer, não apenas crer. Somos membros de um corpo, que é a igreja. Lewis fala assim: membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original, em Romanos 12,5. Na perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, uma parte indispensável, inseparável. Então, a gente precisa restabelecer e praticar o significado bíblico da palavra. A igreja é um corpo, não é um edifício. Um organismo e não uma organização. Se um órgão, de alguma forma, for desligado do corpo, fica paralisado e morre. Não pode existir por si mesmo. Então, desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquece e deixa de existir. Então, aquela questão, tem muitas pessoas que falam assim: eu sou cristão, mas não frequento igreja, porque Deus está dentro da minha casa, está comigo, não preciso estar na igreja para estar assim, adorando a Deus. É um equívoco, né? Porque nós precisamos estar em comunhão. Comunhão é um dos princípios. Como que a gente faz comunhão? Não é só com a nossa família, a família de Cristo, né? Em Jesus. Então, o primeiro sintoma de um declínio espiritual é a falta de ir para os cultos, para as células, para os encontros, né, da igreja, outras reuniões que os irmãos fazem. Sempre que tornamos-nos descuidados com a comunidade dos irmãos, o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é um plano de Deus para o mundo. Jesus fala em Mateus 16,18: Edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja é indestrutível, existirá eternamente. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada noiva de Cristo, corpo de Cristo. Não conseguimos imaginar alguém dizendo para Jesus: te amo, mas não gosto da sua noiva, né? Ou não gosto dos... Complicado, né? Então, primeira fala: amem sua família espiritual. Muitos cristãos usam a igreja, né? Mas elas não amam, na realidade. Vamos falar aqui sobre a comunidade local.
poucas exortações, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível local. A igreja é um templo, né? Um local. No Novo Testamento, parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sobre a disciplina da igreja, a quais eram removidos da comunidade, pois eram flagrados em pecado. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como um órgão sem corpo, ovelha sem rebanho. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criam órfãos espirituais. Os crentes peregrinos, os sem igrejas, que a gente fala, os desigrejados, né? Acreditam serem cristãos, mas não se unem aos outros irmãos. Por que você precisa de uma família eclesiástica, né? Uma família cristã? A família eclesiástica identifica-se como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou seguidor de Cristo se não sou comprometido com o grupo. João 13:35 fala: o amor de vocês uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça, posição social, né, status, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é corpo de Cristo isolado, precisa dos outros para expressar, né, uma condição. Juntos somos corpos do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A partir do momento que a gente tem um relacionamento com outros irmãos, a gente parte do nós para o todo. Então a gente não tem mais aquele egoísmo, a gente aprende a compartilhar, a partir com os outros, né? É uma prática de altruísmo e amor, na verdade, porque a gente vai se deparar com irmãos com muitas dificuldades, com outras culturas, com outra classe social, né? E aí nós temos que trabalhar isso em nós, né? Nós mesmos. O cristianismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros como somos com Jesus. Outro ponto, a família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. À medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento de outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões outros e um dos outros são usadas muitas vezes no Novo Testamento. Nós temos a ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, né? Saudar, servir, ensinar, aceitar, pegar, perdoar, submetermos e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas, né? Porque é uma troca, a gente faz, né? E recebe também isso das pessoas. Não é que a gente faz esperando a troca, mas acontece de a gente receber também, né? É uma via de mão dupla. Pode parecer fácil ser santo, né? Quando não tem ninguém por perto para frustrar as nossas preferências, né? Colocar à prova a nossa santidade. Parece muito fácil. A verdadeira maturidade cristã manifesta-se nos relacionamentos. É muito fácil a gente ficar dentro de casa só orando, estudando um livro, assistindo uma pregação online, né? Mas o mais importante é a comunhão. Precisamos mais do que Bíblia para crescer, precisamos de outros irmãos. Outro ponto, o corpo de Cristo precisa de você. Deus deu uma função específica para você na família cristã, que chama-se ministério. O ministério é pessoal, é nosso. Não é porque a gente está ali na igreja, o ministério é nosso. Assim que eu digo, é meu ministério, se eu sair de lá, meu ministério fica lá. Não, o ministério somos nós. Nós, com esse coração disposto de servir, Deus coloca onde a gente tem o dom ali de servir, né? Onde a gente tem o talento para aquilo. Um dom espiritual é dado para cada um, visando ajudar toda a igreja. Então, a gente usa os nossos talentos, dons e talentos, para a edificação da igreja. A gente serve, não é, está precisando de alguém para limpar a igreja. Não é nesse sentimento, né, de cobrir ou ajudar, fazer favor. Não, o servir, ele é a gente tem que visar um ministério,
né? A gente serve por gratidão, a gente serve para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Outro ponto, você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. A igreja é um instrumento do Senhor no mundo. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e ele nos uniu nessa grandiosa obra. A boa obra que ele deseja que executamos e que faremos bem em realizar. Efésios 2:10. Outro ponto, a família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder, né? Não avançar é retroceder. Né? Quando a gente não avança, a gente estaciona, a gente retrocede, porque as pessoas vão avançando, né? O reino vai avançando. Enquanto Jesus andou entre os homens, isso aqui eu já falei para vocês. Nenhum de nós está imune à tentação. Deus sabe disso, então nos atribuiu a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Então, por isso que nós temos os líderes, né? O pastor que cuida da gente, o líder que vai direcionando, olha, você não fez isso legal, vamos mudar, né, o jeito de falar, eu vi como você falou com aquele irmão, ou vamos mudar, olha, você está indo para esse caminho, eu vou te ajudar, sabe? Sempre colocar em amor, né, admoestar em amor a pessoa, tá? Ensinar, ajudar, não impor. Ó, você não tem que fazer isso, você está pecando, sabia que isso é pecado? Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Não é assim, gente. Aí a gente afasta a pessoa, em vez de trazer a pessoa para poder ajudar, né? Então a gente fala assim, eu não vou falar nada porque eu não vou me meter. Gente, isso também é uma furada, a gente falar isso, pensar assim, né? Porque às vezes a gente comete algo, tá fazendo algo sem perceber, né? É tão automático, a gente não percebe. Então a gente precisa das outras pessoas, né? Então não tirem isso do pensamento de, eu não vou falar nada porque eu não vou me meter nisso, né? Não é assunto meu, é assunto, faz parte do corpo de Cristo. Tá escandalizando? Gente, cheguem e falem sim, tá? Relacionado à igreja local é que ela também proporciona proteção espiritual de líderes devotos. Deus atribui aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender, cuidar do rebanho. A responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Satanás ao ver fiéis afastados. Ele adora ver fiel afastado da igreja com esses pensamentos. Tô sossegada aqui em casa, eu tô me alimentando, mas virtualmente. Eu tô lendo a Bíblia, tô estudando. Tá errado, gente, né? O inimigo adora isso, né? Esses desigrejados, nossa, é um prato cheio, porque desigrejado para o mundo é um fiozinho fininho para você passar para o mundo. Né? Então ele vibra por isso, ele quer mesmo que a gente tenha esses pensamentos. Então o que ele faz? Ele faz a gente se decepcionar com líderes, com os pastores, com doutrina, com tudo. Você acaba se pegando com coisinhas tão pequenas que é justamente para as distrações, né? Então a gente tem que estar muito firmado em Deus, em oração, né? Estudando, lendo a Bíblia. A gente não tem outra saída, é a Bíblia. Senão a gente acaba ficando assim, não, acaba nos tornando escravos do que os outros falam. E a gente não tem que ir pelos outros, temos que ir por nós. Então a falta de conhecimento mata a gente. Está tudo na igreja. Deus planejou a igreja para auxiliar a cumprir os 5 propósitos que ele tem na nossa vida. Ele criou a igreja para satisfazer 5 necessidades, né? Um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípio pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar 5 benefícios em um só. Sua escolha. Gente, aqui, esse parágrafo é muito importante. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para cada um. Ele tem para a igreja também, tá? Existe a igreja de propósitos, existe nós, né, com propósitos. E aí os propósitos se unem e é onde dá certo o nosso relacionamento com a igreja. A adoração ajuda-nos a concentrar em Deus. A comunhão, a enfrentar problemas da vida. O discipulado, fortalecer a fé. O ministério, ajuda a cumprir talentos. O evangelismo, cumprir missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha.
Sempre que uma criança nasce, torna-se parte da família dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro da família específica que está nutrida, cuidada, cresce forte e saudável. O mesmo ocorre espiritualmente. Quando a gente nasce de novo, a gente faz parte de uma família de Deus e que também precisa se tornar membro numa versão local, né, da família. A diferença entre frequentar a igreja e ser membro está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros se envolvem em ministério. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem benefícios que a igreja propicia, né? E aqueles que estão envolvidos, eles querem, além do compromisso, que acaba tendo um compromisso, eles não querem só os benefícios, eles querem dar o que eles têm de melhor, né? A igreja, porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais e não só teoria, não está indo só para buscar a palavra, né? Como muitos fazem. A vida cristã é mais que um compromisso com Cristo, inclui compromisso com cristãos. Paulo, sobre os cristãos da Macedônia, né? Paulo fala que primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, deram a nós também. 2 Coríntios 8:5. A primeira decisão traz salvação. Aqui, desculpa. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro da igreja ao se comprometer com um grupo de fiéis. A primeira decisão, né, quando você se torna cristão, traz salvação. E a segunda, comunhão. Vamos lá então para a atividade. Tema para reflexão. Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. O versículo é Romanos 12:5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A perguntinha. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Como está o relacionamento de vocês com a igreja local? Vocês estão inseridos em uma igreja local ou só frequentando? Então, cabe aqui uma boa reflexão para nós, né? Então é isso, ficamos com o dia 17 e até amanhã com o dia 18. Fiquem com Deus.